Bom dia, boa tarde ou boa noite aí para você que está no podcast Brasil Inside. Eu sou o Diogo, estou juntamente com o Igor ali, que está fazendo algumas coisinhas. Opa, família. E também estou com o pastor Guilherme Rocha. Prazer, Guilherme Rocha. Muito obrigado por estar aqui no podcast. Prazer é todo meu, agradeço pelo convite, Diogo. Obrigado aí, Igor, pela essa assessoria e muito importante estarmos juntos aqui para falar de um tema tão atual e ao mesmo tempo histórico-cultural sobre a Páscoa e principalmente teológico. À disposição. Muito obrigado. Antes da gente começar a desenrolar esse papo sobre a Semana Santa, vou falar um pouco aqui dos patrocinadores. Nós temos aí o personal Marco Gea, que está junto com a gente. Para você que quer ficar bem de saúde, se você quer ficar no shape, se você gosta de correr e quer melhorar sua corrida, se você gosta de tênis, quer melhorar sua habilidade, seu preparo físico no tênis, se você gosta de basquete, quer preparar, enfim, tudo que envolva esporte, corpo, contrate o personal Marco Gea para sua vida ter mais saúde. Começando um pouco, antes da gente falar sobre a Semana Santa, gostaria que você se apresentasse. Quem é o pastor Guilherme Rocha? Amém. Eu sou pastor da Igreja Reformada em Taubaté, nessa cidade, né, a qual estamos aqui fazendo um podcast. Tenho formação teológica, né, como também algumas pós-graduações na área de literatura, algumas questões aí de formações na questão também política, metacapitalismo, essas áreas aí desse espectro de avaliação da realidade. E pós-graduações, como eu disse, estou mestrando em MDiv, que fala que é Ministério em Divindade, durante 3 anos, estou no 2º ano, mas está acabando comigo. Imagino, mestrado é puxado. Puxadíssimo. Muito. Caramba. Parabéns aí por toda do seu currículo. E bom, gostaria que você falasse um pouco sobre a Semana Santa. O que é essa Semana Santa? Qual que é disso aí, né? Sim. Bom, a Semana Santa, ela tem uma percepção... no primeiro momento, ela deve ser teológica. É um evento teológico que acontece em Êxodo capítulo 12, quando, então, o povo é liberto do Egito devido às 10 pragas lançadas sobre Faraó e sobre o Egito. E a última praga, ela é a celebração dessa festa, podemos dizer assim. Então, posso só falar uma bobeira, mas começa no Antigo Testamento, então? Exatamente, é uma festa judaica, na realidade. E a palavra Páscoa, embora há algumas contradições, ou assim, que podemos dizer, que não é uma interpretação tão fidedigna, mas a palavra Páscoa dá-se a entender de passagem. E claro, pelo contexto foi que o anjo da morte passou para ferir os primogênitos. E quem estivesse com o sangue do cordeiro sobre os umbrais e vergas das portas, então ali seriam poupados. Depois a gente entra em detalhes sobre isso. Então, no primeiro momento, o que eu quero dizer é que é um evento teológico. Ele deve ser olhado nesse sentido teológico. E aí, claro, no sentido, se eu coloco nesse espectro religioso, aí tem várias formas de abordar, né? E a gente está seguindo um calendário religioso da Igreja Católica Romana e, portanto, se celebra antes do período chamado 40 dias, que é a Quaresma, né? Depois do Carnaval, tem a Quarta de Cinzas, aí tem um percurso de 40 dias para que aconteça esse evento, que é celebrado na cultura nossa. Então, a gente pode, de repente, tratar aí nesses aspectos teológico, social, cultural e até econômico, com o coelhinho da Páscoa. Até econômico. Que legal. Mas sobre o quesito mais bíblico... Oi. Posso interromper rapidão? Só pro Arthur entrar aqui. Pode passar. Beleza, Arthur? Prazer, cara. Você aí, internauta, o nosso amigo e membro aqui do podcast Brasil Inside, Arthur Giuseppe. Prazer, cara. Tudo bem, Arthur? Ele está participando aqui com a gente. Ele só vai passar aí na frente da câmera. Faz parte, né? Quer atrapalhar um pouquinho. Não, você não está atrapalhando, você está participando. E colaborando, né? Colaborando. Sim. Colaborando, exatamente. E bom, falando, você falou um pouco aí do significado, mas qual que é? Porque
quando se vê um pouco sobre Semana Santa, é a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado e o domingo, não é isso? Não, a Semana Santa, ela, dentro da perspectiva católica, romana, ela tem um tripé. E começa a quinta, que é o oferecimento da Eucaristia, né? A Eucaristia, a Santa Ceia. E depois, e essa é quinta, então começa na quinta. Hoje, no caso. Hoje, no caso. Depois, sexta, que é a Paixão de Cristo, que é a sua morte. E depois entra num período de sábado a domingo de consagração, a qual domingo é celebrada a Páscoa. Né? A Páscoa, que é a ressurreição de Cristo. Eu estou dizendo a percepção romana, não é a percepção teológica. A Igreja Romana ela tem divergência sobre o aspecto teológico, mas assim eles estabeleceram esse tripé, então, quinta, sexta e domingo. Sábado é esse período transitório da ressurreição de Cristo. Isso é um evento histórico que aconteceu, e nós temos algumas festas do Antigo Testamento, está lá em Levítico, capítulo 23, que mostra essas festas, e a qual a Igreja Católica celebra é a Páscoa. Ok? Então, existe diferentes... Então, a maneira que a Igreja Católica celebra a Páscoa como pode dizer, é uma das maneiras, é uma maneira divergente, é uma maneira não coincidente com que realmente é a Páscoa. Como que é essa situação? Então, porque pelo que eu entendi, a Páscoa não é da maneira católica, é isso que você quer dizer? Quero dizer isso. Então, qual seria a maneira correta da Páscoa? Então, a maneira correta da Páscoa, eu vou chegar no fim, mas depois a gente traça o histórico de tudo isso teológico. Na sua maneira. A maneira correta de celebrar a Páscoa é na Santa Ceia. Então, para nós protestantes da linha reformada, embora não seja uma estrutura monolítica, isto é, não tem um pensamento só, claro que o pensamento que todos concordam é que a ceia. Mas alguns protestantes de ala reformada também celebram esse dia, essa data que agora estamos passando por ela. Mas eu, teologicamente, não concordo com isso. Eu acho que a celebração da Páscoa é a ceia. Porque a Bíblia, uma maneira, a gente chama isso de hermenêutica, que é a ciência e a arte de interpretar a Bíblia. E uma das coisas que temos na hermenêutica é a sua revelação progressiva. Isso quer dizer que Deus ele vai se revelando aos poucos. Por exemplo, o que ele revelou para Adão, ele não revelou para Noé. O que ele revelou para Noé, que vem depois de Adão, há uma incorporação em mais revelações. Você quer dizer que durante todo o progresso da Bíblia ele vai mostrando partezinhas de Deus, é isso que quer dizer? Partezinha de Deus não poderia ser dessa forma, vamos dizer assim, da revelação que Deus tem. Então, ele vai revelando de diferentes formas. Uma ilustração, isso, perfeito. Entendi. Inclusive está em Hebreus 1:1, essa maneira que você disse. Mas assim, para a gente entender, é a mesma coisa uma universidade ou uma faculdade. Você não vai para o 5º ano direto, certo? Vamos colocar aí numa advocacia que é 5 anos. Mas você começa no primeiro, vai aprendendo elementos ali que vai compondo a estrutura do que é a disciplina que você vai se formar. E a Bíblia, ela apresenta isso. Ela apresenta, começando com o Antigo Testamento, Êxodo capítulo 12, que é o estabelecimento dessa cerimônia, festa, praga, que está dentro da estrutura das 10, e aí ela vai progredindo até se cumprir. Então, no Antigo Testamento a gente fala isso do elemento tipológico, isto é algo que aponta para outro algo. E esse algo que foi apontado chegou. Então, por isso que a festa da Igreja Católica seria um equívoco da forma de se celebrar. Então, deixa eu ver se eu entendi. No Antigo Testamento tinha uma maneira de celebrar a Páscoa que foi, posso dizer, reformada no Novo Testamento. Foi consubstanciada, foi cumprida, vamos dizer, há um cumprimento daquilo. Então, a partir desse cumprimento se tem realmente a maneira estabelecida de se celebrar. Da celebração da Páscoa. Exato. Entendi. Então, calma. Posso emendar uma coisa? Pode. Claro. E com certeza, pastor, primeiramente, boa tarde a todos, né? Boa noite aí a todo mundo que estiver assistindo. Segundo, isso com certeza afeta a forma como as pessoas têm determinadas tradições, determinadas coisas que pode ou não fazer. Não sei se o jogo já chegou a citar no começo, acredito que não. Né? Tem o costume de não se comer carne na sexta-feira, que no caso é amanhã.
Como é que você vê esse tipo de coisa, essa especificamente, da sua denominação? Como é que vocês tratam esse tipo de coisa? Na realidade, é o seguinte, é um evento, não digo nem que é interpretativo da Igreja Católica, porque, biblicamente, não tem nada, absolutamente nada. E quando eu digo não tem nada, eu estou dizendo da Bíblia. E quando eu digo da Bíblia, eu posso estar, claro, dizendo da Bíblia que é a nossa, que tem 66 livros, da Igreja Católica tem 7 livros a mais, 72, mas independente da 66 ou 72, não existe nada, a não ser se eles usarem de um recurso metafórico, poético, mas a Bíblia não apresenta nada que você não deve comer carne nessa celebração. E há, além disso, um grande problema, porque esta festa era uma festa que comia-se carne, né? Fazia parte, a gente chama isso do Seder da Páscoa, isto é, a cerimônia pascal, ela envolvia dentro de vários alimentos, por exemplo, ervas amargosas, que era um tipo de alimento que se consumia, seria para nós aqui uma chicória. Vocês já comeram chicória? Não? Nunca ouvi falar, É igual alface, eu comia muito na infância, mas ela é amarga, porque havia uma representação nisso. Por exemplo, havia pães, havia o vinho, mas o elemento principal dessa cerimônia era o cordeiro, e era uma carne. Então repare que nessa festa estão se comendo carne, e a Igreja Católica fala que não pode comer carne. Então repare que biblicamente, pela tradição deles, amém, mas biblicamente não dá para sustentar essa ideia. Então, a maneira biblicamente correta da Páscoa é somente na sexta, seria isso? Não ainda, mas a gente chega lá. Tô confundindo, né? Muito. Não, perdão. Aqui eu tô entendendo, tô entendendo o seu raciocínio, mas Tá. eu senti que ainda, pro internauta, na nossa conversa, não ficou claro Vamos o seu deixar ponto claro. de vista de uma maneira completa. Vamos deixar claro, então. Então vamos explicar. O que acontece? Quando o povo de Deus está no Egito, ali cativo, aproximadamente, ou talvez 400 anos ou mais, ali ele está, então Deus aparece a Moisés e diz a Moisés que libertaria esse povo. E acontece alguns eventos disso, claro que eu vou resumir bem, e nisso o faraó não libera o povo. E então Deus lança 10 pragas a faraó. Começando com a praga do rio Nilo, que o rio se transforma em sangue. E aí nós vemos outras pragas, até a última praga, a qual eles sairiam do Egito. E aí vai lá em Êxodo capítulo 12, versículo 13, que Deus ele fala para Moisés. Então, as outras pragas foram flagelos da natureza. Como eu disse, o rio se transformando em sangue, piolhos, pedras caindo dos céus, e Deus destruiu o Egito. Até que a última praga, Deus ele diz assim, vocês peguem um cordeiro de 1 ano e vocês separem ele durante alguns dias, no dia 10 de Nissan, salvo engano, que seria, no nosso calendário, abril, março, praticamente no tempo que estamos. E aí separaria mais ervas amargosas, e o que significa? E aí eles chamavam a família toda, e todos tinham que comer esse cordeiro, e havia a maneira de preparar o cordeiro. Não poderia ser feito em água, cozido, não poderia ser frito ou qualquer outra coisa, mas sim assado, para representar algumas coisas que Deus está querendo ali mostrar para aquele povo através desta narrativa. E inclusive não poderia sobrar nada do cordeiro. Então repare que a instrução não era necessariamente fazer um cordeiro, mas como se fazer o cordeiro e a maneira que aquele ritual ia se aplicar. E o sangue daquele cordeiro se pegava e colocava nos umbrais e vergas das portas. Isto é, eles pegavam um tipo de produto ali, né, um elemento que era o isopo, e aspargia esse sangue. E aí Deus, ele liberava um anjo da morte que passaria matando todos os primogênitos ali do Egito. Mas o lugar que o anjo visse, o anjo da morte visse, aquele sangue ele passaria e não mataria. Por isso que é um livramento de Deus, né? E aí quando o anjo passa, livra. Aí a partir daquele momento morre o filho de Faraó, eles têm uma catástrofe desta ordem.
Então eles liberam o povo. Então o povo que estava escravo agora passa a ser livre. Então ele sai do Egito pelo Cordeiro Pascal. E esta festa devia ser celebrada. E aí Cristo, no dia de Domingo de Ramos, na entrada triunfal, ele adentra o templo, o santuário, e aí ele vira as mesas pela segunda vez e tal. E quando ele faz isso, começam a tramar contra Jesus e prendem Jesus e crucificam Jesus exatamente no dia dessa festa, que era sexta-feira, por isso que é sexta-feira da paixão. E aí quando ele é crucificado, aquilo tudo representa aquilo que se fez no Antigo Testamento. Então, por exemplo, o sangue do Cordeiro representa o sangue de Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. As ervas amargosas representam o tempo de escravidão a qual eles passaram e agora foram libertos por esse sangue. Então tudo se cumpre em Cristo. Então Cristo é morto sexta-feira e domingo ele ressuscita, mas domingo já é outra festa. Então, por exemplo, eles vão celebrar sexta-feira, que é a sexta paixão, e domingo a Páscoa, mas está também equivocado nisso, porque domingo já é outra festa, que é a festa das primícias. Agora eles celebram a ressurreição de Cristo, e a ressurreição de Cristo não celebra pela Páscoa. A Páscoa celebra a morte de Cristo. E a ressurreição celebra por outra festa, está em Levíticos 23, são 7 festas. E aí, aquela festa se cumpre em Jesus. Então veja aqui, mas aí tem um dado interessante, que algumas festas do Antigo Testamento, ou cerimônias ou rituais, agora se transformam em outros rituais. E quando Jesus, no dia da Páscoa, lá em Mateus capítulo 26, versículo 26, ele ajunta com seus discípulos e naquela cerimônia com o Cordeiro Pascal, tudo, ele simplesmente pega o pão e o vinho e fala, ó, esse pão é o meu corpo que é partido por vós. E depois ele pega o vinho e fala, e esse cálice é o cálice da nova aliança, pelo meu sangue que é derramado por vós. Então ele esquece o Cordeiro, porque agora o Cordeiro é ele, e aquilo se cumpre nele. Então agora ele celebra uma outra cerimônia daquela. Então veja que aí ele institui a ceia. Aí ele fala, fazer isso em memória de mim. Então, quando em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, fala que Cristo é a nossa Páscoa, quando nos reunimos como igreja e celebramos a ceia, nós estamos dizendo, porque a Páscoa apontava para Cristo, e a ceia ela diz do cumprimento do que a Páscoa estava aguardando. Então, por isso, que a Páscoa dos cristãos deve ser a celebração eucarística, que é a celebração da ceia. Então, é isso, basicamente. Tentei ser rápido aqui. Não, eu entendi tudo isso, mas, por exemplo, eu então quero celebrar a Páscoa de uma maneira eucarística. Que dia? Qual dia da semana? Quando? Porque eu entendi toda a história, todo o desenrolar, o que isso significa, que o domingo da Páscoa, na verdade, celebra a morte, né? Que é isso. Sexta que é a morte, que é a Páscoa. Domingo celebraria outra festa. Tá lá em só Levíticos que, 23. na verdade, tá celebrando a morte no dia errado. No dia errado, exatamente. Não, então, qual que é o certo, então, celebrar a Páscoa no dia da morte, é isso? A Páscoa se celebra na ceia. Então, por exemplo, quando a igreja se reúne, ficou comum no Brasil a ceia da igreja evangélica ser uma vez por mês. A Eucaristia da Igreja Católica, que é a ceia também, é toda semana. A missa é a Eucaristia. Então, assim, aquele evento, não estou concordando com a Eucaristia, mas o evento de reunir para celebrar a ceia é o evento de se comemorar o cumprimento da Páscoa. Então a celebração da Páscoa ela é regular. Exatamente. Seria, no caso, mês a mês, mas pode ser também de... Domingo, todo ou domingo. pode ser de outras maneiras. Lógico. Por quê? Porque lá em 1 Coríntios, Atos capítulo 16, verso 1, 1 Coríntios também diz, Apocalipse, pode-se dizer isso, que os cristãos celebravam Cristo no domingo. E quando eles celebravam, aí lá em 1 Coríntios 11, 23,
Paulo ele fala assim, eu recebi o que também vos ensinei. Na noite que o Senhor Jesus Cristo foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, diz, comei e parti, que isso é meu corpo. Depois, semelhantemente, tomou o cálice. Então ele está querendo dizer o quê? Desta festa. Agora repare que a igreja, a igreja católica tem mais. A igreja evangélica tem dois sacramentos, duas ordenanças, isto é, o batismo e a ceia. E isso antigamente era o ritual cruento. O que isso quer dizer? Que era feito com sangue. Por exemplo, ele circuncidava o prepúcio de uma criança ao 8º dia, e agora essa festa, esse ritual, essa cerimônia muda para o batismo. E agora a celebração da Páscoa, que era de sangue, agora muda para a ceia. A Páscoa aponta para Cristo. A ceia diz que a Páscoa cumpriu em Cristo. Então, 3 elementos aqui. Páscoa, Cristo e a ceia. A Páscoa estava apontando para Cristo. Cristo veio. Então ela acabou. Uhum. E agora a ceia diz que aquilo se cumpriu em Cristo e por isso estamos celebrando a vitória de Cristo pela sua morte. Caramba, que interessante. É muito, né? Muito interessante. Mas é bíblico, o que eu estou dizendo é claro na Bíblia. É bíblico, é claro o que diz sobre isso. Então, para mim, né, parece que vocês vão lançar esse programa na Páscoa, mas celebrar a Páscoa seria, de certa forma, até um retrocesso. Vai valer a pena esse programa no ar? Nossa, o que vai sair de corte aí? Ó, muito legal. Então, outra questão, não sei se você vai conseguir enrolar muito sobre, mas o coelhinho da Páscoa, hein? Tem nada a ver. Não, o coelho vem de uma ideia germânica, né? Aquelas tribos bárbaras, né? Lá da Europa? Da Europa, né? Na Idade Média, a entrada da Idade Média, saindo ali do período patrístico. E é uma festa de cunho de idolátrico, né? Cunho místicos. E eles associavam o coelho com a fertilidade. E dizem, né, na literatura, devemos pesquisar sobre isso, que havia um coelho que ele tinha ovos coloridos, tanto que os ovos da Páscoa eram coloridos. Aí se associou, a Igreja Católica fez muito isso. Ela fez muita síntese, é um grande problema, fazer síntese, né? Nós vemos isso no marxismo, né? Síntese, tese, antítese, síntese, que é a incorporação dos outros 2 elementos. Por exemplo, nós vivemos um problema econômico. Até é interessante dizer que os judeus, quando esperavam o Messias, e se frustraram por Jesus, porque eles esperavam um Jesus que ia resolver o problema político deles, um Jesus meio que revolucionário. Porque eles olharam para a teologia, enquanto a partida viviam situações dramáticas da ocasião, que eles preferiram moldar um Cristo bíblico juntamente com os problemas a qual eles estavam vivendo. Como pode ser? Ao que parece, o desespero. Exato. O desespero da vivência de vida deles moldaram e esse o pensamento daquilo que precisava. E o ser humano faz isso. Isso é comum. Se você observar as eras, hoje nós vivemos o pós-modernismo. E é uma relação de causa e efeito com outros tempos, a qual se convergiu esse a partir de sítios. O ser humano tem esse costume de adaptar a crença pelo caldo cultural do momento. Moldar, né? Ele molda pelo caldo cultural, isso é inevitável. Por isso que vai surgir sempre novas religiões, novas tendências, inclusive do cristianismo. E aí, claro que essa questão econômica associando o coelhinho da Páscoa e ficou. Mas o grande problema disso, igual Natal e Papai Noel, é um mecanismo, dentro da estrutura semântica para que você crie uma associação e desassociação ao mesmo tempo. Isso que é o problema. O que quero dizer... Você desassocia um e associa outro. Exatamente. Mas olha que coisa interessante. Por exemplo, eu associo a morte de Cristo com... Eu sei que a Igreja Católica em si não defende isso, mas também não faz nada contra o evento econômico. Mas, por exemplo, se associa coelhinho da Páscoa e coelhinho... Por que se associa coelhinho da Páscoa? Com ovo.
E de repente, eu até brinco, né, que o meu irmão foi descobrir com 20 anos que coelho não botava. Mas é uma brincadeira, ele descobriu com 19, não é 20 não. Mas Gustavo, ele vai assistir esse programa, né? Eu tive que falar, não, coelho não bota, cara. Mas aí, beleza. Mas veja o seguinte, coelhinho, ovo. Aí quando essa associação para a criança, ela vai absorver e vai acreditar que é a realidade em si. Até que ela descobre que o coelho não bota ovo, não tem associação. Aí quando ela desassocia aquilo que é associado, ao mesmo tempo, ela associa com o evento da Páscoa. Qual é o evento da Páscoa? Cristo morreu pelos meus pecados. Ah, se coelhinho não bota ovo, Cristo não morreu por mim. Ou Cristo não morreu. Como, por exemplo, Papai Noel. Ah, Papai Noel vai vir pela janela. Pô, eu, até os 28 anos, eu esperava o Papai Noel. Tô brincando. Eu tenho uma foto, mas acho que eu tinha 5 anos com o Papai Noel. Mas aí eu aguardava, aí depois você descobre que é um elemento mitológico. Ele não existiu, diz que existiu um santo, São Nicolau, beleza. Mas aí a partir do momento que eu falo assim, nossa, Papai Noel não existe, quebra aquele mundo poético que uma criança tinha, e ao mesmo tempo, se Papai Noel não existe, Jesus não nasceu. Então o problema é a associação e a desassociação dos eventos. Então esse é o problema. E isso traz uma cultura pós-cristã, que de alguma forma se torna cético pelos enganos até dos pais, que falavam, o coelhinho vai vir, aí vinha a pegadinha, pegava o ovo. É tudo muito bonito. Mas, em contrapartida, nós criamos, por meio desses elementos e eventos, uma percepção da realidade que rompe com uma verdadeira fé. Essa cultura pós-cristã, eu já ouvi falar disso aí, Sim. qual que é? Tipo, é o pensamento que... Eu não lembro, confesso. Então, Qualquer eu coisa posso que eu falar falar. que eu falar bobeira. Posso falar, então? Por favor, eu quero entender isso aí. Nós vivemos o pós-cristianismo a partir do iluminismo, principalmente francês, né, que trouxe um Deus chamado deísmo. Que significa isso? O Deus que existe, o iluminismo não rompeu com esse Deus, mas ele existe, mas entretanto esse Deus não se relaciona, ele transcendeu ao ponto que ele não se relaciona mais na humanidade. Aí claro que o caldo cultural Tem a ver com aquela coisa do Nietzsche, que Deus está morto? Vamos chegar, inclusive Nietzsche, mas é isso, que é a base para o pós-modernismo. Cara, mais perdão de cortar. Não, por favor, mas você está continue o dentro raciocínio. do assunto, perfeito. Mas claro que se Deus está fora do tempo, e claro que ele está, entretanto, não se relaciona mais no tempo, para que Deus? Aí surge algo que a gente chama de Zeitgeist, do alemão, ao português significa espírito do tempo, forma uma maneira que você enxerga a realidade. Para que Deus? Aí surgiu o naturalismo. E do naturalismo vai surgir o filósofo Nietzsche, que idealiza aquela ideia do niilismo. O que significa niilismo? O que significa vazio? A vida perdeu o sentido. Claro, não existe Deus, ele não se relaciona, o mundo tudo é natural, relação de causa e efeito fechado. Entretanto, surge um novo momento que é o niilismo. Nada mais faz sentido. E o niilismo, ele não é uma filosofia. Ele é uma negação de toda a filosofia e sentido da vida. E o que justifica no niilismo? Suicídio. Por isso que a gente vê muitos jovens hoje tirando a vida. Acho que é bom editar suicídio, porque não... Não, a gente vai censurar, dá gatilho. Né? Aí, então, depois dessa percepção que a vida não faz sentido, talvez melhor dizendo assim, surge o Jean Paul Sartre, que traz o existencialismo, a qual eles diz, né? Não, calma aí, vamos organizar filosoficamente o niilismo, que é a ideia que a existência precede Porque a essência. é muito louco, né? A ideia da filosofia é encontrar o sentido, a razão e... Você vê? Por isso que exatamente. Se Nietzsche estivesse certo, tudo ia ter um ponto final ali, né? Exato. Não, aí o que justificaria é não vida. Por que eu interpreto a realidade diferente dos animais que só estão na realidade? Por que eu quero entender a realidade? Qual é o espanto que o ser humano tem de falar por que isso, por que daquilo? E aí depois do existencialismo vem uma nova estrutura, resumindo mais, aí chega esse momento chamado pós-modernismo. E esse pós-modernismo é a negação de todas as narrativas anteriores e essa cultura pós-cristã. A Europa, por exemplo, o Ocidente era sustentado por um tripé. E isso que fez o Ocidente prosperar, que é a filosofia grega, direito romano e os valores morais judaicos cristãos. Por isso que, de certa forma, até é importante, de repente, alguns eventos, até como este aí, né?
mas não associando com coelhinho essas coisas, para trazer de novo esses moldes dos valores morais judaicos e cristãos que moldaram a nossa cultura e que foram a prosperidade. Até eles falam, o ateísmo e coisa e tal, mas se você for perceber, toda essa estrutura americana, Países Baixos da Europa, todos eles foram formados por uma percepção de vida cristã. E isso fez a prosperidade do Ocidente. Mas hoje, a partir desses novos movimentos, começando com o Iluminismo, que Deus agora é a minha razão, rompendo com Deus, e por isso que agora nós vivemos em outro momento dificílimo, extremamente dificílimo, que é a pós-modernidade, que é o mundo pós-cristão. A Europa, o Ocidente, não creem mais em Cristo. É um mundo pós-cristão. E aqueles que creem, muitas vezes, ainda estão deturpados no que crê. E aí esse é o grande problema, né? Antes, o mundo era pré-cristão. E aí os apóstolos, os evangelistas saíram para pregar Cristo, e ao mesmo tempo as pessoas que não aceitavam esse Cristo, pelo menos ficavam como um elemento da cultura. Então por exemplo, tem um sociólogo maravilhoso chamado Peter Berger, que ele faz que quando o pensamento cristão é majoritário nas culturas, ele equaliza até os pensamentos minoritários. Então ele regula a proteção. Se você for ver constitucionalmente, artigo 5º da Constituição, dignidade humana, e tudo isso provém de uma visão de mundo cristã. Só que, infelizmente, hoje isso não existe. O que vai existir é polos, no sentido de educação familiar. A importância de você criar o seu filho nessa cultura, que é o antídoto para tudo hoje, que é os problemas da realidade, vamos dizer assim. Você acha que isso tem muito a ver com a questão do grande avanço rápido e descomunal da tecnologia? Tipo, temos redes sociais, você tem um bonequinho, um carinha, que você entra, tem tudo o que você quer, da maneira que você quer, de maneira infinita. Sim, pode-se dizer que sim, mas... Não é só isso, porque se a cosmovisão fosse cristã, a tecnologia seria inclusive melhor, mas seria assim como um instrumento para a glória de Deus. Eu vou dar um exemplo. Por causa desse mundo e esse movimento que eu acabei de mencionar, uma vez eu fui numa cidade que é extremamente mística, que é São Lourenço. Por causa das águas termais, nossa, ali é maravilhoso. E aí tem muitos místicos lá que acabam adorando a natureza devido a essa situação. E eu, como cristão, fui lá, eu adorei o Criador, que vi que ele que é o Criador de todas as coisas. Então, ao invés de adorar a criatura, a água, aquela geografia daquela região, eu falei, nossa, como Deus é maravilhoso. E quando a partir das pessoas vão lá, falam, ai, como a natureza é linda, maravilhosa. Então, mesmo porque eu usei essa ilustração, falar de tecnologia. Se a cosmovisão fosse cristã, você... de repente teria celulares melhores, até desenvolvimento talvez tecnológico melhor, porque ainda estamos sobre ombros de gigantes. Como diz Isaac Newton, subir sobre ombros de gigantes para ver ainda mais longe. Então ainda nós estamos, se você vê, por exemplo, a Universidade de Harvard foi fundada por cristãos, Yale, Princeton, então você vê que em todas as áreas o cristianismo só prosperou. Os Estados Unidos, Constituição Americana, tem a ver com o princípio bíblico. Mas veja, que o problema é a cosmovisão, que agora as pessoas, ao invés, como diz lá em Romanos, ao invés de adorar o Criador, adoram a criatura, adoram a tecnologia. Então passa hoje a ser tudo mecanismo de rebelião contra o Criador, celular, tudo que você imagina de tecnologia. Porque o avanço da tecnologia seria uma melhor maneira de você adorar a Deus. Não tem um pouco a ver com aquela questão, tipo, Salomão negou com todas as riquezas, eu ia dizer um paraíso, entre aspas, porque não é um paraíso, mas na terra até é um paraíso material, e Jesus aceitou Deus no deserto. Não tem um pouco a ver com isso, porque nesse quesito material a gente vive na melhor era, né? Tem antibiótico, tem vacina, tem... Mesmo que há vários problemas de desigualdade, vários problemas de fome, há mais comida, há mais emprego. Claro.
Sim. Agora, por É exemplo... sendo uma consequência disso, querendo ou não? Mas tudo isso faz parte do que é o ser humano se desenvolver. Mas esse ser humano se desenvolve e Atos 17, 28, Paulo, inclusive, cita um filósofo. A citação que ele diz, Epimênides, ele cita. Por ele nós vivemos, movemos e existimos. A diferença é que tudo que nós fazemos e desenvolvemos, nós fazemos e desenvolvemos a partir de Deus. A nossa antropologia, a nossa constituição humana, dentro da visão teológica, ela não é existência em si, é subexistência. Então, tudo que você faz, na realidade, é o Criador fazendo por meio de você. Então, todas essas tecnologias, a diferença é que Salomão era o cara mais sábio do mundo. Então, imagina o tanto de tecnologia que ele não criou ali, né? Mas essa tecnologia, por causa dele desviar de Deus, passou a ser o seu Deus aquilo. Esse é o problema. A transição entre criatura e criador. Todo ser humano, o ateu, pode ser o ateu, inclusive fiz um debate com ateus esses dias, mas até mesmo eles adoram alguma coisa. Mas a diferença é ou a criatura ou o criador. Então hoje se adora a tecnologia, principalmente por causa do Brasil ser fortemente influenciado pelo positivismo de Augusto Comte, né? Que é a ciência, é o Deus de todas as coisas. Né? Começou lá, século XVII, iluminismo. Arthur, eu vi você quieto, cara. Você quer falar alguma Não, eu coisa? gostaria de comentar, né, mas já que vocês seguiram nesse assunto muito interessante, eu não gostaria de interromper, mas eu vou, na verdade, seguir por esse assunto e fazer uma pergunta. Você acha que, assim, a gente viu nos últimos anos, acredito que você como pastor, né, e praticamente não sei quanto tempo você tá nessa área, mas, por exemplo, na década passada, a rede social era uma novidade, né, e viu o crescimento de doutrinas e de ideias, de opiniões que rompiam com, né, a maioria, né, que eram aí dissidentes. E o ateísmo ou a negação à religião, de certa forma, se enquadraria nisso. Hoje em dia, passado aí 15 anos, de que a gente tem rede social acessível, você acha que a maré tá virando? Você tem na rede social, na tecnologia, nesses meios que antes eram dissidentes, assim, você tem um crescimento da fé cristã, da palavra, desse tipo de coisa? De certa forma, sim. Sim e não. Né? Sempre a gente vai ver uma oposição a isso. Mas, de certa forma, sim. Por exemplo, a reforma protestante. Ela surgiu com o grande descoberto das redes sociais. Lógico que é anacronismo que eu estou dizendo aqui. Mas a imprensa de Gutenberg. Foi por meio dessa imprensa de Gutenberg que a reforma protestante pôde ser disseminada em todos os lugares. Eles traduziram, não, eles imprimiram as 95 teses de Lutero e distribuíram por via cartilha, que antes não tinha. Então, repare, por exemplo, as traduções da Bíblia melhoraram. Então, isso fez com que o cristianismo tomasse essa força que você diz. E hoje, de certa forma, sim. Principalmente uma visão, que é o meu caso, que eu caminho nela, que é a visão reformada, da fé reformada. Está acontecendo porque é algo que praticamente não existia no Brasil por causa do fundamentalismo evangélico. E hoje não. Hoje nós estamos percebendo que os pastores são pessoas, por exemplo, um pastor reformado, ele precisa ir para o seminário, ele sempre está estudando, ele estuda muito, ele não pode, diferente de outras maneiras de... Não, o cara fala bem, ou acham que fala bem, ou tem alguma retórica, já coloca o cara no púlpito. E esse cara, às vezes, é pior que qualquer outro. Imagina, a pessoa já é pior para ela. Imagina ela agora tendo um poder de influência. Então, positivo, porque cresce a percepção do verdadeiro evangelho, né? E contrapartida, a gente vê o tanto de gente ruim que tem, né? Tanto é que, eu não vou citar o nome, claro, mas um pastor lá que viveu numa certa igreja e praticamente manipulando ali durante 15 anos. Aí ele foi se manifestar nas redes sociais, o público geral começou a perceber, cara, como que esse cara está guiando um povo. E aí, de alguma forma, ajudou até a perceber o quanto ele era ruim como pastor. E sim, ajuda, filtra, é a praça do debate, não é como, infelizmente, alguns, né, no sistema jurídico quer cercear esse direito. Não, é a praça pública do debate, ela precisa ser do jeito que é e até mesmo ter liberdade. E quem faz esse filtro é a própria capacidade humana. Fala, cara, isso aí não tem nada a ver, ou isso tem a ver, mas ajuda sim. Certo. Caramba, legal.
Alguma coisa, eu me perdi aqui. Não, eu iria Confesso voltar com pra uma você. coisa que vocês falaram antes, né? Bom, então eu vi você muito quieto. Não, mas é Ele tá um, só segurando. é um cavalo de pau isso aí que eu vou fazer, tá? Vai mudar o assunto para o que a gente tava falando antes. Mas você chegou a falar sobre o católico, ele poder, né? Na verdade foi uma questão que você pincelou, assim, mas ele poder tratar essas questões das tradições na Páscoa a metáforas, a interpretação de metáforas, esse tipo de coisa da Bíblia. De que forma metáforas que a gente vê da Bíblia ou vê as pessoas fazendo impactam a forma como a gente enxerga a palavra, assim? Tanto no protestantismo e todas as denominações, quanto no catolicismo. É muito interessante. Eu vou fazer uma ilustração política. Vocês me permitem falar de Marx aqui. Com certeza. Com certeza. Por que eu estou dizendo isso? A gente percebe que a visão marxista de mundo é uma visão poética e utópica, mas ela funciona. É interessante, o mundo, por exemplo, a literatura mitológica, quando se falam de outros deuses, tirando o Deus da Bíblia, é uma literatura mitológica, é poética, e o marxismo não funciona. Por isso que fala de utopia. Claro que Marx interpreta a utopia de outra forma, né? Mas a palavra utopia é lugar nenhum. O que ele deslumbrou não existe. E por causa dessas metáforas marxistas. O marxismo ele é poético, e por isso que ele tem funcionado e encantado corações. Olha que eu quero isso, é uma coisa mais linda, mas onde funcionou? Nenhum lugar. E quando colocaram, o que aconteceu? Mataram muita gente. Então, impressionantemente, o povo, antropologicamente, alguns, claro, que vão discordar, tem João Calvino que ele fala que o ser humano ele tem uma constituição chamada sensus divinitatis e semen religionis. O que significa isso? O ser humano ele tem um senso do divino e por isso ele adora alguma coisa. Então ele tem a semente religiosa. Então, para mim, a antropologia inicial humana é essa. E por isso que o marxismo é uma religião política. Ela está na esfera que ela está, para justamente você não categorizar ela e dizer, opa, isso é religião. Mas é. Mas então o ser humano, por causa da queda, por causa do pecado, ele tem essa visão caricaturada de mundo. Aí dizendo isso, uma ilustração que foi mais do que a explicação, mas o catolicismo, houve duas escolas de interpretações bíblicas no início da igreja cristã, que era a escola de Alexandria, que era uma interpretação metafórica, poética, que tinha 3 elementos. Por exemplo, a moral. Primeiro, eu olho para o texto, tem um fator histórico, tem um fator moral e tem um fator espiritual. E aí depois o catolicismo incorporou mais um elemento e colocou 4, dizendo que tem uma interpretação histórica, uma moral, uma espiritual e uma anagógica ou escatológica para o fim. Então cada texto tinha essas camadas. E por isso que o catolicismo faz o que ele quer com a interpretação. Tem até uma máxima dentro da academia dizendo, para que fazer hermenêutica se eu posso fazer alegoria? O que isso quer dizer? Por que eu preciso me desgastar, conhecer o original do texto, ver qual é o contexto, para saber exatamente o que o autor estava pensando? Por que eu vou fazer isso sendo que eu posso pincelar ou criar o que eu quero dentro do texto? Né? Tem gente que passou até no Fantástico esses dias, esse dia não, muito tempo, que um pastor estava adulterando, justificando pela Bíblia. Claro que é um erro crasso de interpretação teológica. Mas esse é o problema da Igreja Católica, essas camadas interpretativas. Na nossa visão reformada, a interpretação histórica gramatical. O que isso quer dizer? A interpretação é literária, histórica, teológica. Primeiro, eu preciso entender o texto na sua gramática, o que o autor está querendo me dizer, e não o que eu quero que o autor me diga. Segundo ponto, qual é o evento histórico que ele tratou daquele assunto? Para me conectar e não descontextualizar. Texto sem contexto é pretexto, né? Aí, depois disso, vai surgir a teologia. Então a teologia vai ser efeito desse trabalho. Então esse é o grande problema. A Igreja Católica, aí quando você mostra biblicamente, Êxodo capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 5, 7, a Páscoa foi transformada em outro ritual, que é a Eucaristia, ou a ceia. Beleza. Aí o que ele fala? Se você falar, me dá um texto bíblico para isso, eles vão dizer o quê? Ou eles interpretam poeticamente, como o marxismo, ou eles vão para a tradição. Não, mas a tradição, por quê? A tradição está em pé de igualdade com a Bíblia.
a qual foi definido isso no Concílio de Trento, no século XVI, a qual eles diziam, existe a tradição e a Bíblia. E elas estão de pé de igualdade. Por exemplo, o padre, o Papa, na sua condição cátedra, ex-cátedra, o que ele falar se torna lei. Se ele falar agora, a Páscoa vai ter que ser celebrada na cátedra, ele é infalível, essa é a doutrina, e fala assim, agora vamos, ao invés do coelhinho, estou exagerando aqui, mas para a gente entender, ao invés do coelhinho, agora vai ter um javali. Acabou, a igreja tem que acatar aquilo, independente da... Então, esse é o problema metafórico das coisas. E diferente de nós queremos entender o que a Bíblia pretende dizer. E a regra de ouro para isso, que vai trazer a nossa sistemática, as nossas doutrinas, é algo que nós chamamos de analogia fides, ou analogia da Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia. Então, assim, é ela que vai interpretar. E ela tem a progressão. Foi lá na Páscoa, cumpriu Jesus, e agora tem a ceia para falar de tudo isso. Então é isso que ela quer dizer. Por mais que eu não goste, é assim que eu recebo e aceito, e ponto. Foi claro ou foi difícil? Foi tranquilo. Legal como a gente falou de bastante coisa. Então, era Páscoa só. Foi da Páscoa, a gente falou um monte de coisa muito legal aqui também, não ficou preso ali no assunto da Páscoa. Sobre questão do horário, a gente tem mais um tempinho aí pra falar de algo legal? Não sei, vocês têm 46 minutos de programa. Caramba, que bacana. Mudando de Última assunto. pergunta, não. Não, vamos seguindo. Vamos seguindo. Tá bom, última fica à pergunta. vontade. Mas a pergunta era sobre o que é essa? Sobre Páscoa mesmo? Não, minha pergunta era sobre a interpretação das metáforas, eu acho que foi... Foi claro a sua resposta. Foi tranquilo? Sim. Se você precisar, estamos aí. É muito interessante como o segmento cristão que o senhor segue é muito baseado no sentido de base na Bíblia. Claro. E uma dúvida que eu sempre tive, mudando um pouco de assunto, como a Bíblia é válida? Como se categoriza a Bíblia como um livro válido para o estudo de Cristo e conhecimento de Deus? Como ela é validada, né? Eu sempre tive essa dúvida. Eu sei que é uma questão difícil, mas eu vejo que é uma questão muito importante, porque às vezes eu vejo que as pessoas tratam a Bíblia como um livro que apareceu ali, uma galera segue, você lê, é um livro mágico que te traz toda a verdade, mas não entende mais ou menos o que é aquilo de verdade, entendeu? Realmente pode ser um livro mágico que contém toda a verdade? Sim, mas qual que é a base disso? Como que ele foi formado? Quem escreveu? Qual é daquilo, né? Não ser só simplesmente algo que existe ali e já era. Porque não é isso. Sim. Posso responder historicamente, cientificamente, mas posso trilhar um caminho? Tem mais alguma coisa que o seu caminho, a sua maneira de ver. Tá bom. Então, a Bíblia ela foi escrita aproximadamente durante 15 séculos por 40 autores diferentes. E sendo 39 livros do Antigo Testamento, 27 do Novo. E nós acreditamos que esse livro é a revelação do próprio Deus. E por que nós acreditamos assim? Porque ela contém elementos que, se não fosse algo revelado, não havia analogia para nós. Eu vou citar só um dos exemplos. A gente chama isso do princípio creatio ex nihilo. Versículo 2 da Bíblia, do capítulo 1 de Gênesis. Capítulo 1, versículo 2 de Gênesis, que fala assim, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. No princípio criou Deus os céus e a terra, versículo 1, e a terra era sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz. Então ali, os termos a se trabalhar, primeiro, Moisés, o primeiro capítulo da Bíblia, o segundo versículo, prova que aquilo não é algo como outros deuses, que são meras reproduções psicológicas em analogia do que é a realidade. Vou dar um exemplo aqui, ilustrando. Por exemplo, quando você assiste um filme da Marvel, você vê alguém voando e com superpoderes. O que é aquilo? Aquilo nada mais é uma reprodução do que você tem de experiência. Mas a Bíblia não passa coisas que você tem experiência. Por quê? Só para entendermos,
Quando Moisés escreve isso, ele estava respondendo a literaturas que já haviam sido escritas, como, por exemplo, a Enuma-Elish, a saga de Gilgamesh, e todos os deuses, eles criam a partir da existência. Por quê? Qual é a nossa compreensão? Está aqui o Diogo. O Diogo veio do nada? Não, ele veio porque existe alguém anterior a ele, e assim toda é a nossa percepção de realidade. E por isso que os deuses da mitologia, por exemplo, babilônica, criaram a partir do barro que já existia. Ou da matéria que já existia. Claro, não tem como você criar a partir do nada. Mas o interessante é que ali, a ilustração é que Deus cria do nada. E ninguém tem essa experiência, né? Não, você vê uma casa bonita e chega lá, nossa, quem é o engenheiro que construiu essa casa? Aí a pessoa fala, não foi engenheiro não, é que houve uma explosão e apareceu essa casa. A gente já tem experiência de coisas que é explosão, que é destruição, não é construção de nada, como é o modelo do Big Bang, né? Mas então ela apresenta um Deus que ele criou a partir do nada. Então, como que Moisés, olhando para a literatura, ele fala de um Deus a esse ponto, se não foi o próprio Deus que assim o revelou para ele, ok? Então, citando só um elemento aqui, transcendental de fato, porque outros deuses, mais uma vez dizendo, nada mais são que uma mera reprodução do que eu sou, quantificado e não qualificado. Agora, a reprodução qualificada é quando ele tem algo que eu não tenho experiência com esse algo. Eu vou fazer um teste aqui pro Arthur, pro Igor e pro Diogo. Pense no nada. Nossa. Pensaram? O Igor acho que consegue, hein? O Igor, se você fala pra ele pensar em alguma coisa boa que ele fez, ele pensa em nada. Aí inverteu, boa. Eu vou usar disso. Tô enchendo o saco só. Aí, olha que coisa interessante. Não, só adendo, é muito interessante que você não falou pra pensar em nada. Você falou pra pensar no nada. Sim. Mas que é algo hipócrita, porque pra eu pensar em algo eu preciso do meu cérebro. Não, isso já é a partir de, né? Se a gente for mais fundo na filosofia, o nada é alguma coisa. É a ausência de tudo, como diz Aristóteles, né? Como diz o próprio Aristóteles, o nada é o que as pedras pensam. Mas assim, o que isso quer dizer? Por que eu estou dizendo? Porque ninguém tem experiência com nada. E o que a gente fizer abstração filosófica de nada é alguma coisa. Você sempre vai ter um ponto de partida. Mas o que Moisés quer dizer é que Deus criou do nada, e os termos ali são do nada. Então, como que alguém vai pressupor algo idealizado pela sua própria construção, se não houver alguém que revelou? Entendeu? Então, assim, a Bíblia mostra características que não existe analogia. Por exemplo, quando a gente fala, mas por que só o Deus da Bíblia é o único? Por exemplo, ele tem atributos como onipotência, onipresença e onisciência, que nós não temos experiência com isso, como a seidade, a eternidade. Então, por que, as tribos, ao longo do seu desenvolvimento, eles perceberam a eternidade como? Sendo que a nossa experiência com a realidade é morte e não a eternidade. Por que a gente tem o princípio de eternidade, visto que a gente não tem experiência nenhuma com isso? Não tem. O nosso cérebro funciona em analogia, em contraste. Né? Por exemplo, como que você sabe que o azul é azul? Pelo próprio azul ou por outra cor que o informa, que é o vermelho? Então, a nossa mente funciona em contraste. Se tudo fosse azul, azul não seria cor. Agora, repare que ela precisa de outra coisa para informar. Em contraste, você sabe. Como você ama? Porque você tem a capacidade de odiar. Então, ao mesmo tempo, a Bíblia tem essas apresentações, inclusive dizendo de um Deus que ele não pode ser formulado na mente. Ele só pode ser revelado porque ele é. É a mesma coisa, você vai fazer uma aula de matemática e você não entende o negócio. Não é porque você não entende... que está errado. Que está errado, mas aí o professor que sabe te informa e você aprende. Então, somente Deus para nos informar. E não só nos informar. Isso quebra a ideia do espiritismo? Do Allan Kardec, que ele tem contato com a escola? É que biblicamente é um outro caminho, mas claro que nós não cremos nisso, mas tem uma defesa para isso. É uma construção de um ideal a partir da criação. Ele precisou parasitar nas escrituras para construir um argumento. Tá, mas eu quebrei essa lógica, perdão. Voltando então.
E aí agora falando de um dado muito interessante. Por exemplo, você sabe qual é o segundo livro na história da humanidade que tem mais manuscritos, que faz com que ele se torne um livro historicamente fidedigno? A Ilíada de Homero, que reconstruíram esse documento a partir de 5 manuscritos encontrados, e a partir dele reconstrói esse documento. Então, o que faz esse documento ser fidedigno? O que faz esse documento ser fidedigno é a quantidade de manuscritos. Quando se comparado à harmonia de todos, dá para reproduzir uma literatura a partir daquilo, e a proximidade com o fato. E eu citei 600, aproximadamente 600. Você sabe quanto que o Novo Testamento tem de manuscritos? Mais de 5.000 manuscritos. Eu estou dizendo em grego, latim 10.000, copta outros 5.000, mas eu vou dizer só do grego, que é a língua original, então tem 5.000. Então, quando alguém vai pegar João capítulo 1, versículo 1, que fala, no princípio era o verbo estava com Deus, ele pega o manuscrito 1 e olha e fala, tá certo, vamos colocar o manuscrito 2, manuscrito 3, então ele pega 5.000 manuscritos para chegar ao texto que nós temos hoje, ok. A proximidade com o texto, por exemplo, o Paulo ele escreve em 1 Coríntios capítulo 15 que mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. E quando ele diz isso, para você construir uma mitologia, você precisa pelo menos de 4 gerações para que você construa um mito. Não dá para mim falar, por exemplo, o Arthur, um outro Arthur, não o Arthur aqui, ele veio a falecer, que esse vai durar muito. Aí, de repente, fala, cara, vamos criar uma mitologia que o Arthur nasceu das cinzas e tal. Se eu falar isso, alguém que é contemporâneo vai dizer, cara, eu fui no enterro do Arthur, eu não vi nada disso. Então, para você construir um mito, você precisa, pelo menos, de 4 gerações que não tiveram a proximidade com o Arthur. E quando eles relataram sobre a ressurreição de Jesus, tinha pessoas ali, inclusive do Império Romano, que era contra o crescimento do cristianismo, que eles presenciaram o fato. Então, ele, se não fosse um fato verossímil, ele seria descreditado já no 1º século. Porque está falando de ressurreição, é um milagre. Outro ponto, essas pessoas que defenderam essa ideia, eles, você imagina, vamos formar um partido político aqui, a gente vai prosperar, vamos montar uma empresa, a gente vai prosperar muito, e de repente a gente começa a morrer por causa dessa empresa. Então começa a matar o... A gente fala, cara, vamos parar com esse negócio, cara. O que eu quero dizer com isso? É que quando os apóstolos começaram a pregar essa realidade, eles não tiveram nenhum benefício, pelo contrário, eles morreram. Material não. Sim, claro. Então, eu estou dizendo, essa é a fidedignidade das escrituras. A sua quantidade de manuscritos, os seus elementos internos. Então, assim, ela... Citando o cofundador da escola de advocacia de Harvard, chamado Simon Greenleaf, ele pegou os 4 evangelhos e submeteu a uma prova jurídica, se teria embasamento para comprovar a existência, como é traçado nos evangelhos. E ele foi submetido na maior universidade, ele fundou, um dos cofundadores da ala jurídica de Harvard, e ele evidenciou que os evangelhos servem como prova, documentos fiéis, comprobatórios, probatórios da existência de uma pessoa que morreu, teve uma vida santa, ressuscitou ao 3º dia. Caramba. Então essa... Mas independente de tudo isso, ninguém vai acreditar por causa disso. Mas o principal ponto nós cremos em Deus e ele se revelou pelas Escrituras. E ali é claro a revelação divina. Caramba, que legal. Já posso terminar com essa lida explicação da Bíblia? Por mim, acho que tudo certo. Tem alguma coisa Eu até emendei a pergunta, mas eu acho que a gente vai ficar bastante. Fala. Vamos lá, vou puxar de mais um elemento que você citou. Essa questão da dualidade, do contraste. É uma dúvida minha mesmo, tá? Vou tirando essa dúvida, beleza. Se achar que dá interessante pro programa, você corta depois. Quem sabe seja de vários aí, pô. Mas, por exemplo, vamos dizer, eu não sei como é que você interpreta, né? Dependendo da denominação, tem formas diferentes de ver como as coisas funcionam. Mas no paraíso, eu pergunto, no paraíso, depois da morte, a gente esquece tudo que a gente viveu ou a gente mantém as memórias? Por que eu pergunto isso? Porque se a gente fala que a gente precisa do contraste para entender as coisas, como é que eu posso ter um local ou uma eternidade de felicidade se eu não tenho o contraste?
O contraste, então, a pergunta seria basicamente retórica, de dizer que você está afirmando que vai haver essa lembrança ou não? Não, eu afirmo como é que enxerga mesmo, porque Tá. olhando da perspectiva humana, é claro que quando a gente fala de questões metafísicas, nosso conhecimento nunca é o suficiente para entender. Lógico, acreditando em Deus, quem sou eu para entender Deus e para entender as razões dele, como as coisas funcionam perante ele, mas a gente pode fazer essa conversa, esse pensamento. Lógico. Então, biblicamente, Paulo ele fala em Coríntios, capítulo 13, que hoje em parte conhecemos, 1 Coríntios 13, 9, eu acho, até o endereço. Em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. O que ele está querendo dizer é que o que nós conhecemos é perspectivas diferentes. Mas quando Cristo voltar, o paraíso que você diz, nossa capacidade de compreensão será muito maior. Então, e uma das coisas muito interessantes lá nos céus é que ainda Cristo estará lá. Mas por quê? Porque alguns acreditam que Cristo, depois ele desincorporou e agora está em espírito nos céus. Mas Cristo está em carne nos céus e ainda com os pregos, a marca da sua morte nas suas mãos. Porque os céus, ele vai fazer sentido com nós, embora nós estaremos lá todos sem nenhuma marca, sem nenhuma ruga, talvez meu cabelo não vai ser mais branco, não vai acontecer nada disso. A diferença é que nós vamos ver só esta, entre aspas, essa falha, esse machucado em Jesus, porque para que a gente eternamente saiba por que estamos ali. Né? Um minuto que nossa memória apaga, a gente vai achar, nossa, eu estou ali porque é sinal que eu mereço, é algum mérito que eu conquistei. Mas ali vai dizer, você não conquistou isso. Então, a diferença é que a nossa compreensão será elevadíssima, extremamente elevadíssima, ao ponto de compreendermos tudo e saber por que estamos lá, inclusive saber de Páscoa, né? Senão, se a gente esquecer tudo, tem que esquecer até da Bíblia. Mas não, nós compreenderemos todas as coisas nos céus, saberemos de todas as coisas, e por isso que os céus vai fazer muito sentido com o Cordeiro de Deus. Né? Eternamente nós vamos prestar culto a esse Cristo que morreu pelos nossos pecados. Então sim, vamos entender todas as coisas lá. Que legal. Muito obrigado, pastor. À disposição. Agradeço a sua presença aqui no podcast. Obrigado, Arthur. Obrigado, Igor. Espero que você, internauta, tenha aprendido mais sobre Jesus e Deus aqui nesse podcast. Nós aprendemos. Nós aprendemos, com certeza. Que bom. Tamo junto. Até uma próxima. Abraço. Valeu. Até mais.